Renato, ele escolheu não, ele ouviu a proposta do Flamengo e reconsiderou todo o seu planejamento de vida nesse momento, porque o Flamengo hoje oferece algo que o Corinthians não oferece. É tão difícil entender isso, gente. Então, por que não questionar aqueles que levaram o Corinthians a uma situação... O Corinthians ia subir o salário dele para 2.200. O Flamengo veio e ofereceu 3.500. E por isso que ele foi para o Flamengo. Aí não tem sogra, aí não tem família, aí não tem nada. Pô, com 3 milhões e 500 de alcatra dentro da geladeira por mês, cara, é dinheiro pra caramba. Se ele não der certo no Flamengo, ele vai embora. Ou se ele der certo e vier outro clube, leva ele também. É o tal negócio, Judas vendeu Cristo por 30 moedas, né? Agora, se aparecesse alguém que desse 60, ele não vendia para os romanos, ele vendia para o cara que deu 60. Salve, salve, nação, vambora, RG aqui, né? O que o Mauro César Pereira disse após a entrevista coletiva do Vitor Pereira, né? Aqui no canal. A reação vai ser bem rápida, né? E curta. Espero que você goste do conteúdo. Tamo junto, deixe seu like para ajudar o canal e a inscrição também ajuda bastante. E créditos ao canal do Mauro César Pereira. Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo, nação, que tá super importante, né? Rapidinho. E é isso aí, né? O Mauro César não poupou não, meu filho. Cara... Assista aí só, pra vocês verem. Tamo junto aí. Que realmente está incomodando a muita gente do Corinthians, torcedores, dirigentes. Primeiro, eu queria frisar uma coisa. Não acho legal não falar o nome do técnico, do clube. Deveria falar o Corinthians, não meu ex-clube, esse tipo de coisa. O outro clube, não. Corinthians. É o Corinthians, porra. Fala o nome do clube. Não sei por que não falar o nome do Corinthians. Isso eu achei muito ruim. Mas ele está sendo muito atacado, de forma pesada, tá? Na imprensa, por torcedores, palavras duras vindo de pessoas diversas, ligadas de alguma forma ao clube, ao Corinthians. Eu acho que ele foi elegante ali, não atacou ninguém, não ofendeu, não contra-atacou com palavras pesadas, embora algumas pessoas utilizem palavras muito pesadas contra ele. Mas, para mim, está muito claro, gente, e é isso que está incomodando muitos corintianos. Eu acho que deveriam refletir a respeito. O Vitor Pereira sai do Corinthians claramente porque percebe que dali ele não vai tirar muita coisa. Porque o Corinthians não tem hoje condições de oferecer mais, em termos de elenco, de condições de disputa. E aí, quando surge o Flamengo, ele fala só se fosse maluco. Em outras palavras, o que ele diz ali, para não aceitar, para não pensar na possibilidade. Por quê? Porque o Flamengo oferece a condição melhor, porque tem um elenco melhor, tem mais grana, não tem esses problemas financeiros que tem hoje o Corinthians. Então, o Flamengo dá ele fala, é uma oportunidade profissional, uma condição de ter um time mais forte, alçar voos mais altos e mais. O Flamengo disputa vários títulos. Esse começo do ano, o que poderia ganhar ele permanecendo no Corinthians? O Campeonato Paulista. Pô, legal. No Flamengo ele pode ganhar, ele vai disputar o Carioca, a Supercopa, a Recopa Sul-Americana, o Mundial de Clubes. Olha só a diferença do que o Flamengo oferece a ele. E, pela qualidade do elenco, ele tem, em tese, mais chances nas competições como a Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Porque hoje o que acontece? O Corinthians, eu acho isso um absurdo, um absurdo. O Corinthians, há 10 anos, ele era campeão do Mundial da FIFA, campeão da Libertadores e tinha vencido um brasileiro no ano anterior, 2011. Estou falando de 2012, começo de 2013. Quando contratou até o Alexandre Pato por 15 milhões de euros, né? Então o Corinthians estava com uma dívida, na época, em torno de, se não falha a memória, 111 milhões, uma dívida pequena para um clube bem gerido naquele momento e com uma capacidade de arrecadação muito superior a isso, tanto que fez esse grande investimento na época do Alexandre Pato, foi a maior contratação de clube brasileiro naquele momento, né? E o que acontece? O Corinthians, de lá para cá, ele se endividou, ele entrou numa aventura de um estádio muito mais caro do que deveria por conta da Copa do Mundo, esse estádio não precisava custar tanto dinheiro, então uma dívida que fica rolando e paga depois, empurra com a barriga e vai pagar no ano que vem, esse ano volta a pagar, né? A dívida do clube cresceu barbaramente nos últimos anos, não no último ano ela ficou meio que estacionada, mas nos anos anteriores, na gestão anterior à atual. Isso são os balanços que mostram, não sou eu que estou dizendo. Então, o Corinthians, ele hoje, por incrível que pareça, com toda a sua grandeza, tem uma torcida enorme, a maior torcida no mercado mais rico do país, que é São Paulo, a segunda maior do nosso país, uma torcida que é fiel, de fato, que apoia. O Corinthians tem uma capacidade de arrecadação brutal, mas com todos os problemas derivados de gestões, no mínimo discutíveis, o Corinthians não consegue competir com o Flamengo. Esse é o ponto que está incomodando a muita gente. E tem que enfrentar essa realidade e questionar quem é responsável por esse cenário. O Corinthians não tem condições de competir com o Flamengo no mercado, nem com o Palmeiras,
que é um dos seus grandes rivais paulistas. Então, o que acontece? Um profissional que vem de fora, quando ele vai para o Corinthians, trabalha no Corinthians, ele sabe que está num gigante aqui da América do Sul, e um outro gigante que o Flamengo procura, ele fala, cara, os dois são enormes, são as duas maiores torcidas do Brasil, mas esse aqui não pode me oferecer o que o outro me oferece. E aí, ele explica na coletiva, né? Ele vai falar com a família e fala, olha, a ideia era voltar para cá, ter essa questão familiar e tudo, mas peraí, quem está me chamando é o Flamengo, esse Flamengo rico, esse Flamengo que me oferece um time muito forte, com mais jogadores que podem ser contratados, que disputa mais títulos. Opa! Imaginem vocês, qualquer um de vocês aqui, vocês trabalham numa empresa. E aí uma outra empresa, uma empresa grande, também grande, te oferece uma condição melhor de trabalho, ela está num momento melhor, um salário melhor, benefícios, um desafio profissional maior, a chance de alcançar, de alçar voos mais altos dentro da sua atividade profissional, seja ela qual for. É claro que você vai balançar. Pô, mas eu já trabalho numa empresa grande, pô, mas a outra está no momento melhor, ela está crescendo, ela está pagando melhor, ela paga em dia, ela não tem problema financeiro, que essa aqui eventualmente tem. Claro que você vai balançar. Ah, mas eu decidi que... Cara, você cancela férias, você muda tudo, muda de cidade muitas vezes, só vai morar em outro lugar, por conta de uma proposta profissional. Você recebe a proposta, você fala, tem que mudar de um estado para o outro. Não muda. Porque a proposta é boa, você muda muita coisa. Se o cara tiver filho, muda de escola de filho, qualquer negócio. Porque a oportunidade profissional, gente, quando passa o cavalo selado na tua frente, ou você sobe, ou talvez ele nunca mais volte. E o Vitor Pereira viu o Flamengo como o quê? Nesse momento da carreira dele, em que ele não tem, certamente, senão ele não voltaria, nenhuma grande proposta europeia. Saiu do Fenerbahçe há pouco mais de um ano, demitido. Não fez um grande trabalho. No Corinthians, não fez um grande trabalho. Foi um trabalho razoável. Eu acho que ele é um técnico, eu esperava mais dele no Corinthians. Eu acho que ele pode fazer um grande trabalho no Flamengo. Vejamos agora como vai ser. Mas aí surge essa oportunidade, com um elenco melhor, um clube com mais dinheiro, com mais competições a disputar, o cara repensa tudo. Então, tudo aquilo que ele pensava antes de ir embora a Portugal e tal, ele teve que readequar. Por isso, conversou com a família. Olha, imaginemos ele chegar para a família, para a mulher dele, para os filhos, sei lá, para quem mais. Olha, a ideia é vir para Portugal, mas olha o que aconteceu. Esse convite do Flamengo não posso deixar de considerar. Agora, como é que ele vai resolver? Se vai trazer a família, se vai trazer a sogra, se vai colocar pessoas profissionais que possam cuidar dessa senhora, tudo isso é uma questão pessoal dele, que não interessa para a gente aqui. Mas esse é o fato. Ele ouviu a proposta do Flamengo e reconsiderou todo o seu planejamento de vida nesse momento, porque o Flamengo hoje oferece algo que o Corinthians não oferece. É tão difícil entender isso, gente. Então, por que não questionar aqueles que levaram o Corinthians a uma situação de total inversão de papéis com o Flamengo? Porque o Flamengo, em 2012, era o Flamengo que o Ronaldinho vai embora, devia salário, o Ronaldinho foi para a justiça, o Ronaldinho Gaúcho contra o Flamengo. Vocês lembram disso? O Flamengo, de 2012 para 2013, que o Ronaldinho foi para o Atlético Mineiro, é campeão da Libertadores, em 2013. O Flamengo, há 10 anos, começando em 2013, estamos começando em 2023, o Corinthians era o campeão de tudo, que sempre sonhou. E o Flamengo era um time caloteiro, que não pagava, todo mundo fazia piada, perdendo um jogador que contratou, também sem condição. O Ronaldinho, não tinha condição de ter Ronaldinho, gente. Aí não cumpre os compromissos, o jogador vai embora, vai para a justiça, aí foi para o Atlético Mineiro, ganhou a Libertadores 2013 pelo Galo, né? E no Flamengo até teve bons momentos, fez até bons partidos, ganhou bola de ouro de placar e tudo mais. Agora, vamos combinar. Como é que pode, em uma década, menos até, porque durou menos do que isso, o Flamengo ocupar essa posição de destaque e o Corinthians não ter condições de enfrentar o Flamengo? Um estava aqui, o outro estava embaixo, as coisas se inverteram. Quem são os responsáveis por isso? Quem são esses gestores? Por que não se discute mais isso? Porque assim, o Vitor Pereira é muito claro. Eu não concordo com a maneira como saiu. Acho também que ele deveria, na época, ao invés de falar que é uma questão pessoal, até se preservar. Falar, gente, eu estou saindo porque eu acho que o máximo que eu posso fazer hoje no Corinthians, com aquilo que o Corinthians tem a me oferecer, eu já fiz. Eu não consigo fazer mais. Eu precisaria de mudanças de elenco, tudo. E eu entendo o momento do clube. O clube tem outras prioridades, não pode ficar mudando, se endividando mais e tudo em função do que eu pretendo. Mas quero agradecer a oportunidade, como agradeceu na coletiva, e seguir. Quando ele fala que é só a questão familiar, ele preserva o clube, preserva ele, sai, tudo bem. Mas aí vem outra questão. Ele não imaginava o convite do Flamengo. E aí, quando vem o convite do Flamengo, para tudo. Peraí, opa, esse convite eu não posso desprezar. É muito claro, pessoal, é muito claro. Os dois clubes de maiores torcidas do Brasil hoje estão em diferentes patamares econômicos, financeiros. O potencial de arrecadação dos dois é gigantesco, mas um consegue investir em time de futebol
em estrutura e tudo mais, o outro tem uma ótima estrutura também, mas não consegue fazer o mesmo investimento, porque tem muitas dívidas, muitos problemas. Isso é muito claro. Não é possível que as pessoas não entendam. Repito, acho que o Vitor Pereira não utilizou o discurso mais adequado em sua saída. Isso se voltou contra ele. Mas a mudança de posição, a mudança de opinião, o repensar é muito em função do quê? De uma questão óbvia, a diferença entre os clubes. É muito claro isso. Como amanhã, você pode ter, de repente, um profissional que está no São Paulo, e aí amanhã ele vai embora, tem uma chance de ir para o Palmeiras, ele vai repensar, porque não dá para comparar hoje o Palmeiras e São Paulo. Mas há alguns anos o Palmeiras estava numa situação difícil e o São Paulo era o dominante, era o soberano do futebol brasileiro. Vamos lembrar? Vamos lembrar. São Paulo tricampeão brasileiro, 3 anos seguidos, campeão da Libertadores, campeão do Mundial da FIFA. E o Palmeiras ali, naquele período todo, ganhou só o Paulista 2008, com o Valdívia, inclusive. O Palmeiras fazendo sua torcida sofrer, o São Paulo nadando de braçada. Mudou tudo. Hoje o Palmeiras tem solidez financeira, condições de ganhar grandes campeonatos, coleciona taças, time forte, estádio que ele arrecada muito, uma grande parceria que o Palmeiras fez, a melhor do Brasil. O São Paulo não. Má gestão, boa gestão. Simples. Então, é preciso que o torcedor olhe para isso com mais atenção para entender esse contexto. Ficar xingando o técnico não vai adiantar nada. Direcionar toda a raiva para o técnico sem entender o contexto me parece pouco inteligente, porque não ataca a raiz do problema. É como você está doente e ficar tomando remedinho paliativo que não vai curar a sua doença. Vai baixar a tua febre, vai botar para fora ali o mal-estar, mas você vai continuar doente. E a doença financeira, ela realmente prejudica muito os clubes de futebol, porque ele não consegue fazer aquilo que o torcedor espera. Eu acho que é muito claro isso, tá? Quero mandar um abraço para o Mauro Santana, do canal do Mauro Santana, conosco aqui. Mauro, grande abraço, Charal. Bom ano novo para você. Bem isso. O Marcos Verioli pergunta aqui sobre a questão do Corinthians, a Flamengo, tudo, que bobagem. Vai ser uma besteira, coisa meio infantil. Não entendi por quê. E repito, para ficar bem claro. Minha opinião, a repórter fez a pergunta. Ao invés de não permitirem que ele respondesse, deveriam deixar a critério do Vitor Pereira. A não ser que ele mesmo falasse, eu não respondo mais nada a respeito disso. Eu tinha que falar, eu já falei, me desculpe. Ok, posição dele. Agora, não permitir que ele responda a pergunta, até porque a pergunta, repito, eu achei que ela confundiu as coisas. Ela confundiu, porque ela fala como se o Vitor Pereira tivesse que dizer para o pessoal do Corinthians que ele ia para o Flamengo. Não, ele já estava fora do Corinthians quando ele recebe o convite do Flamengo. Isso aí é muito claro. Agora, aquela história que eu falei também, lá atrás, em 2009, quando o Ronaldo Fenômeno treinava no Flamengo, ele foi para o Corinthians, todo mundo achou um golpe de mestre, uma sacada genial. E o Ronaldo também não se reportou ao Flamengo. Não tinha essa obrigação. Mas talvez pelo fato do Flamengo tê-lo aceitado ir para ficar treinando, utilizando a estrutura do clube, os profissionais do clube, talvez devesse falar com o Flamengo. Flamengo, olha, eu estou pensando aqui em voltar a jogar, o Corinthians fez uma proposta. Tem alguma coisa para mim? Mas não aconteceu. Enfim, eu acho que também tem um tratamento diferenciado aí, uma falta de memória. Tá? E repito, não concordo com a maneira como o Vitor Pereira conduziu, acho que não fez da melhor forma possível, tá? Repito, deixo bem claro para quem não entendeu até agora, eventualmente, mas convenhamos, ele também foi muito atacado, tá? Foi muito atacado. Agora, repito, eu não concordo com esse modus operandi. Entendo que a assessoria de imprensa queira esgotar o assunto para falar do Flamengo, que é o tema principal. Tudo bem, beleza. Agora, eu acho que, ao mesmo tempo, já que a repórter insistiu na pergunta, caberia ao próprio técnico falar. Essa eu quero responder. Não, isso eu já respondi, não quero mais falar sobre isso. Enfim, mas essa é a questão. Bom, eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, para mim ficou claro nessa entrevista, entre aspas, aí, né, que ele deu, que para mim isso aí nada é a mesma coisa, ele falou e não disse porque largou o Corinthians, deu a desculpa da sogra e pegou o Flamengo. Para mim ficar claro por que ele fez isso. Desculpa, ele deu uma desculpa, mas para mim ficou claro. Porque ele vai ganhar muito mais do Flamengo. Ele é mercenário. Ele é aquele tipo daquele treinador que vai para onde o dinheiro sopra. Não é para onde o vento sopra, ele vai para onde o dinheiro sopra. Mas ele pode fazer isso, mas Chico. não, tudo bem, mas ele ganhava 1.700.000 ou 1.800.000 no Corinthians. O Corinthians ia subir o salário dele para 2.200. O Flamengo veio e ofereceu 3.500. E por isso que ele foi para o Flamengo. Aí não tem sogra, aí não tem família, aí não tem nada. Pô, com 3.500.000 de alcatra dentro da geladeira por mês, cara, é dinheiro pra caramba. É dinheiro pra caramba. Técnica, né?
Com a comissão técnica. Ele dá lá 1 milhão para a comissão técnica, fica com 2,5. É dinheiro que não acaba mais em 2 anos, gente. É dinheiro que não acaba mais em 2 anos. Porque é 1 ano. Um ano. Porque depois que, se ele não der certo no Flamengo, ele vai embora. Ou se ele der certo e vier outro clube, leva ele também. É o tal negócio. Judas vendeu o Cristo por 30 moedas, né? Agora, se aparecesse alguém que desse 60, ele não vendia para os romanos, ele vendia para o cara que deu 60. Você pode me ajudar, Celso, também? Então, esse Vitor Pereira, ele é Judas mesmo, ele é traidor. Ele é traidor, ele não vale nada, ele não tem caráter. E outra coisa, desde quando o Flamengo tem gabarito para censurar a pergunta em entrevista coletiva? Nunca! Então é isso aí, nação. Trouxe 2 react, 2 compilados do Mauro César e do Chico Landini. É um trecho bem curto mesmo. Depois eu posto nos próximos vídeos. Eu vou postar o conteúdo completo do Chico Landi, o Celso, esqueci o sobrenome dele, e hoje uma garrafa falando sobre o Vitor Pereira. Nos próximos vídeos vai ter o vídeo completo. O que acontece? Falando sobre o Mauro, o Mauro falou uma coisa completamente certa. Na década passada, o Corinthians era o time que praticamente dominava o futebol brasileiro, né? Na última década, foi 3 vezes campeão brasileiro, 1 Mundial de Clubes, então na minha visão, foi o clube da década, né? Praticamente. 3 brasileiro, 2011, acho que foi 2011, né? Brasileiro, 2015 e 2017. E o Mundial em 2012. Então o Corinthians, ele foi o clube da década, né? Vamos dizer assim, de 2011 a 2020. E é aquilo. De 2010 a 2020, 2011 a 2020, por aí. E aquilo. O que aconteceu com o Corinthians? O estádio, a dívida só vinha aumentando do estádio. Aí chegou um tempo que a dívida estabilizou e agora nesse ano vai voltar a pagar. Estádio de 1 bilhão para a Copa do Mundo. Concordo com o Mauro, entendeu? É questão de má gestão. A gente tem um exemplo muito grande com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes. É um time que tem uma torcida gigantesca, só que local, é torcida local, não se compara com a torcida do Corinthians nem a do Flamengo, que é nacional. E os caras lá com pouco recurso conseguem ainda chegar longe na Libertadores, pro patamar do Fortaleza, e consegue ir para Libertadores, né? Em 2021 foi em quarto, se não me engano, né? E agora, em 2022 foi em 7º, 8º, por aí. É aquilo. Aí depois vem o Chico Landi falando do Vitor Pereira, sei lá o quê. Entendeu? É aquilo. O real problema do Corinthians é internamente, entendeu? Enquanto eles não detectarem isso, vão jogar a culpa no Vitor Pereira. Beleza, do jeito que ele saiu não foi o correto. Isso eu concordo. Mas até quando vão colocar a culpa no Vitor Pereira? Aí sai o Vitor Pereira, aí entra o Lázaro. Que entrou o Lázaro agora, né? Ou pode vir outro técnico do nada. Aí sai o Lázaro, não deu certo, culpa em cima do Lázaro. Culpa em cima do Roger Guedes. Culpa em cima que não conseguiu contratar o Yuri Alberto, um exemplo. Né? Contratou mais um exemplo. Renato Augusto tá machucado. Até quando vai ficar com desculpa, né? Mas faz parte da vida dar desculpa aí, né? O ser humano, não o Corinthians, mas o ser humano. Mas é isso aí. Tamo junto e é nóis. Deixa o like.